Olá pessoal, estamos aqui hoje na disciplina de Práticas Veterinárias. Estamos entrevistando hoje a professora Caroline Cunha Carreira. E professora, obrigado pela disponibilidade. Podemos postar o vídeo na internet? Com certeza. Tá. Professora, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Eu me formei em 2012 e durante a graduação eu fiz vários estágios na área, inclusive trabalhava como plantonista antes de me formar. Então, quando eu me formei, eu já tinha abertura no mercado de trabalho, já estava contratada, né? Nesse meio tempo também, logo em seguida que eu me formei, eu ingressei no mestrado, e aí eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, tudo na mesma instituição de ensino. Eu me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu mestrado e meu doutorado foi com parasitos gastrointestinais, que causam diarreia, né? Mas a minha trajetória na clínica, ela aconteceu desde a graduação. Então, durante o mestrado, durante o doutorado, durante todo esse percurso acadêmico voltado para a docência, né? Eu pude trabalhar como clínica, né? Eu fiz clínica e fiz vários atendimentos ao longo desse processo. E aí no final de 2018 eu defendi o doutorado e fui professora substituta da Unesp na área de clínica médica de animais de companhia por um semestre, e saindo de lá eu já vim direto para cá, e é onde eu estou desde então como professora da medicina veterinária de algumas disciplinas da área. Prof, a respeito do mercado de trabalho, como você vê ele hoje, da época de quando você se formou e agora, hoje em dia, né, atualmente? Então, de maneira geral, assim, a gente não vê muita mudança, sabe? A grande maioria dos recém-formados reclamam muito, né? Pela remuneração, pela carga horária de trabalho, pelo estresse, mas é porque muita gente foca na mesma coisa. Todo mundo se forma e vai dar plantão, né? E aí tem muita oferta e aí acaba a remuneração sendo baixa. Mas de maneira geral, todo mundo que se diferenciou, que foi para um caminho diferente, conseguiu chegar num lugar melhor. Então eu acho que não é aonde você está, é para onde você foi, né? O que você está galgando. E aí isso faz a diferença. Então, focar no sentido de focar em alguma coisa que vocês gostam, na área que vocês gostam, e ser o melhor. Vocês vão ser referência, mesmo que vocês não vão ser mais um clínico, vocês não vão ser mais um plantonista, vocês vão ser o plantonista, o clínico, e vai ser o profissional que a pessoa não quer perder. Então, por mais que seja difícil a entrada nesse mercado de trabalho no início, se vocês fizerem a parte de vocês e fizerem o melhor, tem mercado de trabalho para todo mundo. O que eu vejo é que está ampliando, assim, no sentido da conscientização das pessoas da importância do médico veterinário. Então, na época que eu formei, a gente ainda vê isso, né, de pessoas que não levam os animais no veterinário, pessoas que não procuram esse tipo de serviço, mas a informação está chegando para todo mundo. E aí, à medida que a gente tem mais informação e mais gente tratando os animais como membro da família, mais chance da gente evoluir como profissionais da área da saúde, né? Mais chance da gente ser reconhecido e não ser mais só o veterináriozinho da última escolha, né? Não tem mais o que fazer, a última opção, tá? E a gente virar referência no que a gente faz. Não só no mercado pet, né? Mas nas áreas de maneira geral. Professora, quais são os principais dilemas éticos enfrentados por médicos veterinários no exercício da profissão? Então, são muitos os dilemas e depende muito da área, mas todas elas têm dilemas. Então, é muito comum, por exemplo, o veterinário que trabalha na área de inspeção, na área de qualidade, ter situações onde a gente precisa denunciar e aí, em função dos prejuízos econômicos gerados por aquilo, isso acaba passando desapercebido. Então, é muito complicado quando envolve hierarquia, né? Então, você precisa cumprir o seu papel, mas você não consegue cumprir o seu papel porque tem alguém superior a você. E eu não falo só de chefe, eu falo de política. Então, às vezes, você é um funcionário público que está lá prestando serviço para a população, e quando você atua em um local onde as coisas não estão sendo feitas da forma correta, você acaba sendo chamado no gabinete do prefeito para justificar por que você autuou. Aí ou vão lá e tiram a multa, ou não deixam o estabelecimento fechar,
porque a gente tem muitas questões financeiras envolvendo tudo isso, né? E eu acho que isso é muito complicado, porque a gente trabalha com saúde, né? A gente trabalha com qualidade e a gente de prestação de serviço de maneira geral, tá? Então tem esse problema ético, econômico, político, social que muitas áreas da medicina veterinária enfrentam. E tem também os problemas interpessoais, de veterinário para veterinário. Então, em algumas situações, a gente... não estou falando de protocolo veterinário. Cada um tem o seu protocolo, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu ponto de vista, e isso a gente tem que respeitar. Mas, em algumas situações, é evidente a falta de despreparo de alguns profissionais. E a gente se vê numa situação muito complicada, onde a gente não pode, por questões éticas, interferir, mas a gente também não pode não ser ético com o cliente, com o animal que está pagando o preço por isso. Então, as questões éticas são bem delicadas e bem difíceis na nossa região, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. E às vezes é questão até de um proprietário que você precisa denunciar por maus tratos e por vezes a gente não denuncia por não saber como lidar com isso, sabe? Por não saber as consequências disso ou por ter medo das consequências disso. A gente vive num país onde a gente tem medo, né? E até poder armado, né? A gente não temos essa proteção. Né? Ele é omnipresente, né? Ele é totalmente presente. Mas é isso, gente. Então, professora, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui.